continuidade aos nossos estudos de matrizes, hoje nós vamos falar de determinantes e suas propriedades. Nós vimos aí em aulas anteriores como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 1, ordem 2 e ordem 3, né? E paralelamente trabalhamos também com o cálculo de determinante utilizando expansão de cofator, que pode ser realizada em uma fila da matriz, ou seja, uma linha ou então uma coluna, tá? Nós vamos falar hoje aqui de determinantes e suas propriedades. Eu, particularmente, prefiro calcular o determinante utilizando as propriedades. Às vezes você vai pegar uma matriz aí de uma ordem maior do que 4, ou seja, uma matriz 5 por 5, 6 por 6, e aí, na verdade, se você for trabalhar, por exemplo, com cofator, você vai ver que você vai ter que fazer um cálculo muito trabalhoso, tá? Então, eu particularmente prefiro trabalhar com a propriedade de determinante. Então, nós vamos ver aqui, são 8 propriedades, e essas propriedades, elas vão ser úteis, tá? Quando você for trabalhar aí com determinante. Bom, a primeira propriedade aqui, é quando eu quero calcular o determinante de uma matriz diagonal, ou então de uma matriz triangular. Bom, uma matriz triangular, ela pode ser triangular inferior ou triangular superior, tá? Bom, o que quer dizer isso aqui, Eu tenho uma matriz A aqui, que ela tem uma quantidade de n linhas por n colunas. Ela é uma matriz quadrada. Bom, aqui, simbolizado aqui de tracejado, de cor vermelha, eu tenho a diagonal principal. Então, vamos lá. Quando os elementos fora da diagonal principal forem todos iguais a zero, você vai ter, na verdade, uma matriz diagonal, tá? Agora, quando acima da diagonal principal, que é o caso desse exemplo aqui que eu estou te dando, for igual a zero, você tem uma matriz triangular inferior, tá? E quando abaixo da diagonal principal for igual a zero, você tem uma matriz triangular superior, tá? Bom, aqui eu vou trabalhar só com esse caso, tá? Ele é análogo. Então, essa propriedade que eu vou te mostrar aqui, ela vai servir tanto para uma matriz diagonal quanto para uma matriz triangular, seja ela superior ou inferior, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, meus queridos, é simplesmente aplicar o teorema de Laplace, tá? Só que você vai ver que eu vou aplicar ele consecutivamente. O que quer dizer isso aqui, Quando você pega aqui, a primeira linha da matriz, a primeira linha, ela é a linha que possui, por exemplo, mais zeros, tá? Então, quando eu aplicar o cofator aqui, na primeira linha, estou te dando uma ideia aqui, tá? Você vai pegar a entrada 1, coluna 1, tá? Ou seja, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, e vai aplicar o cofator aqui nele, Depois, você teria que pegar o elemento da entrada, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna N. Mas você vai perceber que como esses elementos aqui são iguais a zeros, você não vai ter que calcular. Então, na verdade, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, o determinante da matriz A vai ser exatamente igual o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, vezes. Aí, você vai calcular o cofator dele. O cofator dele nada mais é do que o determinante da matriz que sobra quando você suprime o primeiro elemento, tá? Então, você vai jogar na formulinha do cofator aqui, CIJ é igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor da entrada IJ. Esse menor da entrada IJ aqui, nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui que vai sobrar, tá? E perceba que I mais J, você está pegando o elemento 1, 1. Então, quando você colocar aqui 1 mais 1, essa continha sua aqui, ela vai dar uma continha positiva. Então, vai bastar você calcular o quê? O determinante aqui dessa matriz.
Só que quando você olha para essa matriz aqui novamente, ó, você teria que aplicar novamente aqui, ó, expansão de cofator no elemento A22. Quando você aplica o cofator aqui, ó, vai sobrar aqui essa nova matriz, ó. Então aqui vai ficar, ó, A11 que multiplica, A22 que multiplica. Quando você aplicar cofator de novo aqui, ó, você vai riscar a terceira linha com a quarta coluna, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Na verdade é o seguinte, né? Você vai riscar a terceira linha com a terceira coluna, tá? E aí vai sobrar novamente essa outra matriz aqui, ó. Então, a cada vez que você aplica, na verdade, o seu cofator, você vai ver que está sobrando sempre os elementos que pertencem à diagonal principal. Você vai ver que, na verdade, sempre vai sobrar os elementos que compõem a diagonal principal, tá? Então, sempre que você tiver, por exemplo, uma matriz diagonal ou triangular, seja ela superior ou inferior, o determinante dela é dado pelo produto dos elementos que compõem a diagonal principal, tá? Então, independente da ordem dela, se ela é diagonal ou triangular, superior ou inferior, basta você pegar os elementos que estão na diagonal principal e multiplicar esses elementos. Esse resultado é o determinante da sua matriz A. Tá? Uma consequência dessa propriedade é quando a gente trabalha, por exemplo, com a matriz identidade. Tá? A matriz identidade é a matriz quadrada, tá? Os elementos que compõem a diagonal principal é sempre igual a 1, e os elementos que não pertencem à diagonal principal, eles são nulos, ou seja, são iguais a zero, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Se ela é uma matriz diagonal, o determinante da matriz identidade é igual a 1, uma vez que basta você pegar os elementos que compõem a diagonal principal e multiplicar esses elementos. Então, essa multiplicação aqui vai dar 1. Guarda isso aí, tá? O determinante da matriz identidade é igual a 1. Propriedade 2. Se A é uma matriz quadrada que possui uma fila, que pode ser uma linha ou uma coluna de zeros, tá? Bom, aqui eu tenho uma matriz aqui, que se você perceber bem, ela tem uma linha aqui todinha de zero, tá? Eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, que essa linha aqui é a minha linha I, tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece com uma matriz quando ela tem uma fila todinha de zero? Simplesmente o seguinte, ó, seja a linha I formada por zero. Eu vou aplicar agora aqui, ó, o teorema de Laplace na linha I, tá? Comentei com vocês, ó, você sempre aplica o teorema na fila que tem a maior quantidade de zeros. Nesse caso aqui, eu vou pegar a linha I, que ela é formada completamente por elementos de zero. Então, quando eu aplicar o teorema de Laplace na linha I, vai ficar determinante de A. Vai ser a entrada AI1 vezes o seu respectivo cofator, CI1, mais AI2 vezes CI2. Assim até chegar no AIN, CIN. Só que você vai perceber agora aqui, ó, que cada uma dessas entradas que compõem a nossa matriz, elas são exatamente iguais a zero. Então, quando você substituir, ó, cada termo desse aqui, ó, por zero vezes o cofator, essa continha vai dar exatamente zero, tá? Então, quando você tem uma matriz que ela possui uma fila de zero, uma fila pode ser uma linha ou uma coluna, você não precisa de calcular o determinante dela. Esse determinante vai dar igual a zero. Propriedade 3. Seja A uma matriz quadrada e AT a matriz transposta da matriz A. Bom, então aqui eu tenho, ó, uma matriz A e aqui eu tenho a matriz A elevado a T, que é chamada, na verdade, de transposta da matriz A, tá? Então, as propriedades aqui falam o seguinte, ó, que calcular o determinante da matriz A é a mesma coisa que calcular o determinante da matriz transposta de A, ou seja, os determinantes eles são iguais. Agora perceba aqui o seguinte, ó,
Quando você compara uma matriz A com a sua transposta, transpor uma matriz é você simplesmente fazer a linha virar coluna. Então você vai perceber aqui, que a primeira linha da matriz A é igual à primeira coluna da matriz transposta. A segunda linha da matriz A é igual à segunda coluna da matriz transposta, tá? Então, na verdade, o que é transpor uma matriz? É você simplesmente pegar a matriz A. O que é linha vai passar a ser coluna da matriz transposta, tá? Então, como é que eu mostro que esses determinantes são iguais? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o teorema de Laplace na linha I da matriz A, tá? Então, eu quero dizer que é o seguinte, eu vou simplesmente chegar aqui, e aplicar o teorema de Laplace na linha I. Como é transpor a matriz nada mais é do que pegar a linha e fazer ela virar coluna, você vai perceber que a linha que eu apliquei o teorema de Laplace, ou seja, a linha I da matriz A, ela vai passar a ser, por exemplo, a coluna J da matriz transposta, tá? E aí o que você vai fazer? Basta aplicar o teorema de Laplace na coluna J da matriz transposta. Uma vez que essas linhas, que a linha I é igual à coluna J, se você aplicar, na verdade, o teorema de Laplace, você vai ter a sua matriz que possui os mesmos elementos. Então, você vai perceber que o determinante da matriz A vai ser exatamente igual ao determinante da matriz transposta. Uma vez que transpor uma matriz, é você fazer linha virar coluna, tá? Propriedade 4. Seja A matriz quadrada e B é uma matriz que resulta quando multiplicarmos uma linha, coluna, da matriz A por um escalar K, não nulo. Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, eu tenho aqui uma matriz A, tal, e agora aqui eu tenho uma matriz B. Mas como é que eu cheguei aqui nessa matriz B? Se você comparar as duas matrizes, a primeira linha de A é igual à primeira linha de B, a segunda linha de A é igual à segunda linha de B, mas perceba que a linha I da matriz A, ela foi multiplicada pela letra K, para eu ter a matriz B. E perceba que a linha N da matriz A é exatamente igual à linha N da matriz B. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, a matriz A e B, elas só não são idênticas porque eu peguei a linha I da matriz A e multipliquei pelo escalar K, que é um número, tá? Então, na verdade, é o seguinte, o que acontece quando eu multiplico a linha de uma matriz por um número, tá? É o que eu vou te mostrar aqui agora, Então, vamos lá então agora aqui, olha. Quando você multiplica a linha de uma matriz por um número, você vai obter uma outra matriz, que eu estou chamando aqui de B. E o determinante dessa matriz B nada mais é do que o valor do determinante da matriz A multiplicado por esse escalar que você multiplicou a linha, tá? Então, vamos tentar entender isso aqui, eu vou pegar primeiro aqui, e vou aplicar Laplace na linha I da matriz A. Então, você vai olhar para essa linha aqui de asterisco, Estou aplicando Laplace aqui, Vai ser a entrada I1 vezes o cofator C1, I1. A entrada I2 vezes o cofator I2, mais a entrada AIJ vezes o cofator CIJ, mais a entrada AIN vezes o cofator CIN. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho o determinante da matriz A, tá? Perceba agora que eu vou fazer a mesma coisa, só que agora calcular o determinante da matriz B. Mas quem que é a matriz B? Nada mais é do que a matriz A multiplicado a linha I pela letra K. Então, quando eu calculo agora o determinante da matriz B,
eu vou aplicar o determinante agora aqui em 2 asterisco. Então vai ficar quem aqui, ó? O determinante da matriz B vai ser a entrada KAI1 vezes o cofator CI1, mais a entrada KAI2 vezes o cofator I2, mais a entrada KAIJ vezes o cofator CIJ, mais a entrada KAIN vezes o cofator CIN. Quando você olha agora aqui para essa expressão aqui que eu me encontrei, você vai perceber que em todas elas aparece o fator comum, que é o K. Eu vou simplesmente agora aqui colocar o K em evidência. Quando nós colocamos aqui o K em evidência, você vai perceber que o seu K ele vai estar multiplicando esse parênteses. E esse parênteses aqui que você está olhando, ó, nada mais é do que exatamente o valor do determinante de A. Então, a conclusão que eu tiro aqui, ó, que o determinante da nova matriz nada mais é do que o determinante de A multiplicado por esse número. Essa propriedade ela é muito importante para a gente. Vai ser uma das que a gente mais vai usar quando for resolver o determinante. Então, guarda isso aqui. Ó. Se você multiplicar uma linha por um número, o determinante fica multiplicado por esse número, tá? Cuidado com isso aqui que você acabou de ver, tá? O que quer dizer isso aqui, então? Eu tenho a matriz A, tá? Vamos supor aqui ó, que o determinante da matriz A, eu sei que ele vale 2, tá? Eu estou te afirmando. O determinante da matriz A é 2. Aí vamos supor que eu peguei, por exemplo, a linha 5. Peguei a linha 5, tal. Peguei a linha 5 e multipliquei ela por 3. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma matriz A, I, J. Estou supondo aqui ó, que ela tem 6 linhas e 6 colunas. Eu não sei que matriz é essa, mas eu sei que o determinante dela é 2. Se eu peguei, por exemplo, aqui ó, a linha 5 dessa matriz A e multipliquei por 3, eu tenho agora uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz B. Aí eu te pergunto, quanto que vale o determinante dessa matriz B? O determinante da matriz B nada mais é do que o número multiplicado pelo determinante da matriz A. Então, aqui você pode concluir para mim aqui, ó, o número que você multiplicou é 3, o determinante é 2. Então, esse determinante da matriz nova vai ser igual a 6. Cuidado com isso, tá? Agora, aqui, ó, é muito importante você entender o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Se eu te dei o determinante de A e te dei qual é o número, você pode concluir para mim quem que é o determinante da matriz B, tá? Mas vamos supor que agora é o contrário, tal. Existe uma matriz A, tal. Existe uma matriz A que eu quero calcular o determinante dela. E por algum motivo, eu tive que multiplicar uma linha dessa matriz, tal, por 3. E aí é lógico, depois que eu multipliquei ela por 3, eu consegui descobrir que o determinante da nova matriz é 6. Tá? Eu quero saber, na verdade, qual que é o determinante da matriz A. Você vai fazer o caminho contrário. Tal. Você vai falar para mim aqui o seguinte, ó, que o determinante da matriz A nada mais é do que o determinante da matriz B multiplicado pelo inverso desse número. Então, você vai concluir para mim aqui ó, que o determinante da matriz A nada mais é do que 1/3 vezes o determinante de B, que é 6. E daí você conclui aqui que esse determinante é igual a 2. Tá? O que eu estou tentando te mostrar aqui é o seguinte. Ó, quando você multiplica a linha de uma matriz por um número, o determinante final é multiplicado por esse número.
tá? Ele quer dizer, a resposta do determinante final, você tem que saber que ela vai ser multiplicada, né? Foi multiplicada por esse número, automaticamente, tá? E aí é lógico, se você quiser voltar na sua matriz anterior, você vai fazer a conta reversa. Então, se você multiplicar, você divide. Se você divide, você multiplica, tá? Então, muito cuidado aí com essa propriedadezinha. Bom, a consequência aqui dessa propriedade, tá? A consequência. Seja A uma matriz quadrada. Se multiplicarmos todos os elementos da matriz A por K, então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma matriz A, tá? Quando eu multipliquei apenas uma linha dela, apenas uma linha, por K, você percebeu que o determinante da sua matriz B nada mais é do que o determinante da matriz A multiplicada por esse K. Tá? Então, quando você multiplica aqui uma linha por K, aparece aqui o K. Se, por exemplo, aqui eu multiplicar mais uma linha por K, vai aparecer, na verdade, aqui K ao quadrado. Se eu multiplicar aqui mais uma linha por K, como aqui eu multipliquei 3 linhas, você vai perceber que vai aparecer aqui K elevado ao cubo. Tá? Agora, o que essa propriedade aqui está falando é que você vai pegar toda a matriz, e vai multiplicar ela por K. Uma vez que você multiplicou toda a matriz por K, como a sua matriz aqui ela tem N linhas, você vai ver que esse K seu aqui, ele vai ficar elevado a N, tá? Então, a propriedade também aqui é importante, tá? O determinante de B vai ser igual a K elevado a N vezes o determinante da matriz A. Aí você tem que saber aqui, que esse K é o número que você multiplicou e esse N aqui, é a ordem da matriz, ou seja, é a quantidade de linha ou coluna. Eu estou falando ou porque a quantidade de linhas e colunas é a mesma, uma vez que eu estou calculando o determinante. E determinante só vai ter determinante se a nossa matriz for uma matriz quadrada, tá? Então também guarda essa propriedadezinha aí que você pode usar ali uma hora ou outra, tá bom? Propriedade 5. Seja A uma matriz quadrada e B uma matriz que resulta quando duas linhas ou colunas da matriz A são permutadas. Aqui eu peguei de exemplo aqui para você aqui, uma matriz de ordem 2, né? Duas linhas e duas colunas. Você vai perceber aqui que você tem a sua matriz A. A matriz A, eu consigo aqui calcular o determinante dela, né? O determinante da matriz A, vou multiplicar a diagonal principal, que vai ser A11 vezes o A22, menos, multiplica agora aqui a diagonal secundária, que vai ficar aqui para mim aqui, A12, que multiplica o A21. Perceba que agora, que a matriz B, ela foi obtida da matriz A, trocando a linha 1 com a linha 2. Eu inverti aqui, eu permutei a ordem das linhas. Agora eu vou chegar aqui, calcular o determinante da matriz B. Vai ser o produto dos elementos diagonal principal, A21 vezes o A12, menos. Vou multiplicar agora aqui a diagonal secundária, que vai ser A22 vezes A11. Quando você compara agora aqui esses dois determinantes, você vai ver que o seguinte, essa primeira parcela aqui, ela aparece aqui no de baixo. Enquanto aqui em cima ela está com sinal de positivo, aqui embaixo ela está com sinal de negativo. Já a segunda parcela aqui, ela aparece aqui em cima com sinal de negativo, já aqui embaixo ela aparece com sinal de positivo. Então, quando você compara aqui
esses dois determinantes, você vai ver, na verdade, que, eles são um oposto do outro, tá? Então, se o determinante aqui de A, por exemplo, der 10, o determinante de B vai dar menos 10, tá? Então, quando você permuta as linhas de uma matriz, esse determinante ele fica multiplicado por menos 1. Essa é uma outra propriedade que nós vamos usar muito, tá? Sempre que você troca a ordem das linhas ou colunas de uma matriz, o determinante muda de sinal. Você vai ter que multiplicar, na verdade, ele por menos 1, tá? Você vai ver que vai mudar o sinal do determinante. Então, guarda também essa propriedade aí, ó. Propriedade 6. Seja A uma matriz quadrada. Se B é uma matriz que resulta quando o múltiplo de uma linha da matriz A é somada a outra linha da matriz A, então, na verdade, acontece aqui, ó. Eu tenho aqui a minha matriz A, tá? E tenho aqui a minha matriz B. A matriz A, ó, calculando o determinante dela, A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Então, o determinante dela está aqui, ó, tá? Bom, o que você tem que perceber aqui agora é o seguinte, ó. Como é que eu cheguei aqui na matriz B? Você vai perceber aqui, ó, que a primeira linha da matriz A é exatamente igual à primeira linha da matriz B. Agora você vai perceber aqui, ó, que a linha 2 da matriz B, ela recebeu uma transformação. Qual transformação? A linha 2 recebeu exatamente o valor da linha 2, somado com a linha 1, multiplicado por K. Então, se eu multiplico aqui, olha, K vezes A11 e somo com A21, vai ficar A21 mais K A11. Agora, K vezes A12, K A12, somado com A22, A22 mais K A12. Então, agora eu tenho aqui a matriz B. Então, quem é que é a matriz B? Ela foi obtida da matriz A quando eu multipliquei uma linha e somei com uma outra linha, tá? Vou calcular agora aqui esse determinante. Vai ficar o seguinte, ó. Determinante da matriz B vai ficar diagonal principal. Então, aqui vai ficar, ó, A11, que multiplica A22 mais KA12, menos diagonal secundária. A12, que multiplica A21 mais KA11. Agora eu vou proceder com essa multiplicação aqui dos meus parênteses, tá? A11 vezes A22 mais A11 vezes KA12. Então, aqui vai ficar KA11, A12, menos A12 vezes A21, mais com menos, menos A12 vezes K11. Vai ficar K A12 que multiplica A11. Aí você vai perceber aqui, ó, que você pode cortar essa parcela com essa parcela. Então, na verdade, sobrou quem aqui? Ó? A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Ou seja, o determinante da matriz A deu exatamente igual ao determinante da matriz B. Tá? Então, quando você multiplica uma linha por um número e soma com uma outra linha, o seu determinante não é alterado. Ele continua o mesmo valor, tá? Então, também é uma propriedade que você vai ter que guardar, que nós vamos usá-la muito aí quando for resolver aí os exercícios de determinante, tá? Bom, propriedade 7. Seja A uma matriz quadrada com duas linhas, colunas proporcionais, tá? Bom, então, você vai ver que o determinante dela vai dar zero.
Agora, por que o determinante dela vai dar zero? Pelo seguinte, ó, perceba que nessa matriz A, aqui, ó, que a segunda linha e digamos aqui, ó, a minha linha I, elas são proporcionais. Ou seja, eu simplesmente peguei cada uma dessas entradas aqui, ó, da linha 2 e multipliquei ela por um número. Então, na verdade, tem aqui uma proporção, tá? Agora, por que o determinante dela aqui vai dar zero? Pelo seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou aplicar aqui vai ser a propriedade anterior. O que a propriedade anterior falava? Se eu pegar uma determinada linha, multiplicar ela por um número e somar com uma outra linha, o determinante não muda. Então vamos lá. Como a linha 2 ela é proporcional da linha I, por ela ser proporcional, quando eu multiplicar, por exemplo, aqui, ó, tá? A minha linha I, quem que a minha linha I vai receber? Ela vai receber a própria linha I menos K, que multiplica a linha 2. Quando você aplicar aqui, por exemplo, essa transformação, você vai ver que essa linha sua aí, ela vai dar zero. Você vai ter uma linha completa de zero. E uma vez que você tem uma linha completa de zero, você viu pela propriedade 2 que esse determinante vai ser igual a zero. Então, se você pegar uma matriz que você perceber que ela tem, por exemplo, linha ou fila proporcional, você não precisa de calcular o determinante. Esse determinante vai dar igual a zero, tá? Bom, para terminar aqui, na verdade, as nossas propriedades, nós vamos ver agora aqui a propriedade 8, que ela fala o seguinte, ó, sejam A e B matrizes quadradas de mesma ordem. Então, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. O que quer dizer isso aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, uma matriz A e uma matriz B. Vamos supor que eu te pergunte aqui, ó, quanto que vale o determinante da matriz A vezes a matriz B. Eu quero saber isso aqui, ó. Até então, ó, muita gente calcula primeiro quem que é A vezes B, para aí depois chegar aqui e calcular o determinante. O que essa propriedade aqui está falando, ó, é que você não precisa de fazer a matriz A vezes B. Basta você calcular o determinante de cada uma separado e multiplicar os determinantes. Então vamos lá então aqui, ó. O determinante da matriz A vai ser 3 vezes menos 3 vezes 5, menos 15, menos 2 vezes 4, menos 8. Então daqui eu vou ter o determinante de A, vai ser menos 15, menos com menos, mais 8. Então daqui eu concluo que o determinante da matriz A vai ser igual a menos 7. Deixa ele aqui, ó. Calcular agora o determinante da matriz B. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 5 vezes 4, 20. Concluo aqui que o determinante da matriz B vai dar menos 29. Tá? Então vamos lá. Por essa propriedade aqui, ó, ele fala para mim, ó, que o determinante da matriz A vezes B nada mais é do que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Eu já sei que o determinante da matriz A vale menos 7 e o determinante da matriz B vale menos 29. Então agora eu vou chegar aqui, ó, determinante da matriz A vezes a matriz B, menos com menos, mais 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 2, 14. 14 com 6, 20. 203.
Bom, respondi o exercício, tá? Achei que o determinante, então, da matriz A vezes B é exatamente 203, tá? Bom, vou fazer uma outra continha agora aqui, ó, para você ver que realmente isso aqui está certo, tá? Eu vou fazer agora aqui o seguinte, ó. Eu vou calcular quanto é a matriz A vezes B. Então tá aqui, ó. Eu vou achar quem que é a matriz A vezes B. Para isso, ó, eu vou pegar a linha e vou multiplicar pela coluna. Então aqui vai ficar, ó, menos 3 vezes 3, menos 9, mais menos 2 vezes 4, menos 8. Agora eu vou pegar a primeira linha, multiplicar pela segunda coluna. Menos 3 vezes 5, menos 15, mais menos 2 vezes menos 3, mais 6. Vou fazer agora a conta análoga, só que agora usando a segunda linha. Segunda linha vezes a primeira coluna, 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 4, 20. Segunda linha vezes segunda coluna, 4 vezes 5, 20, mais 5 vezes menos 3, menos 15. Então, daqui eu tenho, ó, que a minha matriz A vezes a minha matriz B, menos 9 com menos 8, menos 17. Menos 15 com mais 6, menos 9. 12 com 20, 32. 20 com menos 15, 5. Agora eu vou chegar aqui e calcular o determinante da matriz A vezes a matriz B. Diagonal principal vai ficar menos 17 vezes 5, vai ficar menos 85. Menos 9 vezes 32, tá? Menos 9 vezes 32. Essa continha vai dar menos 288. Daqui agora eu vou ter, ó, que o determinante de A vezes B é igual a menos 85 mais 288. Quando nós fizermos aqui essa continha, 288 menos 85, nós vamos chegar aqui exatamente no valor de 203. Que aí você vai ver, na verdade, que esses determinantes deram o mesmo resultado. Então, se você tem a matriz A e a matriz B, o determinante da matriz A vezes B nada mais é do que o determinante de A vezes o determinante de B. Bom, uma consequência, né, que nós podemos tirar aqui dessa propriedade é o seguinte teorema, tá? Se a matriz A for uma matriz não singular, ou seja, matriz não singular, são matrizes que admitem inversa. Ou seja, invertível, então, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz. O que quer dizer isso aqui? Ó? Se eu quiser calcular o determinante da matriz inversa de A, basta eu pegar 1 e dividir pelo valor do determinante de A. De onde é que eu tirei isso aqui? Ó? Eu sei que quando eu tenho uma matriz A e essa matriz é não singular, ela admite inversa. Se ela admite inversa, existe uma matriz inversa, que é denotada por A menos 1, e eu sei que o produto de uma matriz pela sua inversa é exatamente a matriz identidade.
tá? Então, o que eu vou chegar agora aqui, ó, é simplesmente calcular o determinante aqui dos dois lados. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, o determinante da matriz A vezes a inversa é igual ao determinante da matriz identidade. Aí nós vimos aí, ó, tá? Uma consequência lá da propriedade 1, tá? Que o determinante da matriz identidade é 1. E nós vimos agora aqui na propriedade 8 que o determinante do produto de duas matrizes nada mais é do que o produto dos determinantes. Então, eu posso chegar agora aqui e escrever o seguinte, ó. O determinante da matriz A vezes a inversa nada mais é do que o determinante de A vezes o determinante da inversa. E essa continha aqui tem que dar exatamente igual a 1. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou pegar a parcela que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Daí eu concluo que o determinante da matriz inversa nada mais é do que 1 sobre o determinante de A. Tá? E aí agora vem aqui uma observação que eu vou falar disso aqui. Ó, tá? Portanto, a matriz A ela é invertível, se e somente se o determinante da matriz A for diferente de zero. Então, olha só que legal agora aqui, olha. Sempre que você for calcular, dado a matriz A, tá? Que ele pedir para você calcular a matriz inversa, você não vai sair fazendo conta igual doido. Por quê? Você já viu que para achar a matriz inversa, você faz lá umas continhas que é um pouquinho trabalhoso, né? Agora é o seguinte, ó, uma matriz ela pode ter inversa ou não. Quando é que uma matriz tem inversa? Se o seu determinante for diferente de zero. Por que o determinante tem que ser diferente de zero? Porque se o determinante fosse igual a zero, você não consegue dividir 1 por zero. Então, por isso que esse determinante tem que ser diferente de zero. Então, sempre que você pegar uma matriz, calcular o determinante dela, e esse determinante for diferente de zero, você pode concluir que essa matriz admite a função inversa. Tá? Bom, então o conselho que eu te dou aqui é o seguinte, ó. Sempre que você for calcular a matriz inversa, você vai calcular o determinante. Se o determinante for igual a zero, a sua matriz ela é singular. Então, ela não é invertível. Se o determinante for diferente de zero, a sua matriz vai ser não singular. Ou seja, ela é invertível. Tá? Muito importante também aí você saber isso aí para trabalhar com a matriz inversa. Tá? Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos, né, do assunto que foi abordado aí na aula de hoje. Tá? Exemplo. Seja a matriz A igual a e J 4x4. Sabendo que o determinante da matriz A é igual a menos 3, calcule. Letra A. Determinante de A ao cubo. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Ó. Eu tenho agora aqui uma matriz. Tá? Não sei qual matriz é essa, mas ele me falou aqui ó, que ela tem um total de 4 linhas por 4 colunas, ou seja, ela é uma matriz quadrada. Tá? E falou para mim que o determinante dela é igual a menos 3. Ele quer que nós calculemos o valor de determinante de A ao cubo. Então, para resolver esses exercícios aqui, ó, eu vou ter que usar as propriedades que eu vi aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Determinante de A ao cubo, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Nada mais é do que o determinante da matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Eu vou voltar aqui determinante de A ao cubo. Então aqui, ó, como eu estou calculando o determinante de produto de matrizes, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Determinante de A ao cubo é igual determinante de A vezes A vezes A, que nada mais é determinante de A ao cubo
vai ser determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. O determinante do produto de matrizes nada mais é do que o produto dos determinantes. Então aqui eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, determinante de A elevado ao cubo, determinante de A foi dado para a gente, que vale menos 3. Então eu vou multiplicar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí você vai ver que essa continha nossa aqui, ó, vai dar exatamente igual a menos 27. Letra B. O determinante da inversa de A. Bom, nós vimos aqui, ó, que o determinante da matriz inversa nada mais é do que o inverso do determinante da matriz. Então agora eu vou chegar aqui, ó, o determinante da matriz inversa de A vai ser 1 dividido pelo determinante, que vai valer menos 3. Então o determinante da matriz inversa, 1 dividido por menos 3, menos 1 terço. Basta você inverter o valor do determinante. Letra C. Determinante de 3A. Muito cuidado agora aqui, olha. Perceba que eu tenho a minha matriz A e essa matriz A ela foi multiplicada por 3. Quando eu escrevo 3A, significa que o 3 multiplicou todos os elementos da matriz. Então lá eu tinha uma propriedade quando a matriz era multiplicada, né, por um número, e tinha uma propriedade que uma linha ou coluna da matriz era multiplicada por um número. Perceba aqui que toda a matriz está sendo multiplicada pelo número. Então aqui eu vou usar aquela propriedadezinha que eu mostrei para vocês, ó. Determinante de K vezes A vai ser K elevado a N vezes o determinante de A. E aí você tem que lembrar agora aqui, ó. Esse N aqui, ó, é a ordem da matriz e esse K é o nosso escalar. Então aqui vai ficar, ó, o determinante. O nosso K é 3, que multiplica a matriz A. Então aqui, ó, quem que é o nosso K? 3. A ordem da matriz, ó, é 4 por 4. Então a ordem dela é 4 vezes o determinante de A, que vai valer menos 3. Então aqui vai ficar, ó, determinante de 3A é igual 3 elevado a 4 vai dar 81, que vai multiplicar por menos 3. Então agora que eu vou ter, ó, que o determinante de 3A vai ser igual a menos 243. E aí, para terminar, eu quero descobrir agora aqui na letra D quem que é o determinante da transposta de A. Aí essa aqui é tranquila, né? Nós vimos que o determinante da matriz A é exatamente igual ao determinante da matriz transposta. Uma vez que eles são iguais, eu concluo que o determinante da matriz transposta também vai valer menos 3. Então está aí um exemplo, né? Que eu utilizei algumas propriedades de determinantes para estar aí resolvendo, na verdade, esse exemplo, esse exercício, tá? Espero que você tenha acompanhado, na verdade, o raciocínio, a ideia do que era necessário aqui realizar para estar resolvendo esse exercício. Exemplo. Calcule o determinante da matriz. Bom, aqui eu tenho outro exemplo agora aqui, ó, que eu tenho uma matriz A, que ela tem 4 linhas por 4 colunas. Uma maneira de você resolver isso aqui, ó, seria você aplicar cofator. Por exemplo, tá? Você vê que a primeira linha, segunda linha e a quarta linha, ela tem um zero, tá? E você vai ver aqui, ó, que a sua terceira coluna, ela tem 2 zeros.
Então você poderia chegar aqui, e resolver o determinante da matriz A aplicando o cofator na terceira coluna. Então esse elemento aqui, é o A, que está na posição primeira linha, terceira coluna, que vai multiplicar o respectivo cofator, mais o elemento da segunda linha, terceira coluna, vezes o respectivo cofator, mais o elemento terceira linha, terceira coluna, vezes o respectivo cofator. Para terminar, quarta linha, terceira coluna, vezes o respectivo cofator. E aí você vai ver que o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, e quarta linha, terceira coluna, eles são iguais a zero. Tá? Aí você precisava de calcular, na verdade, só essas duas continhas aqui. Então seria uma maneira de você calcular o valor do determinante dessa matriz. Tá? Você vai ver agora aqui que eu vou calcular esse determinante utilizando as propriedades que nós vimos aqui na aula de hoje. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para facilitar um pouquinho os cálculos aqui para mim, eu vou trabalhar com tabela. Então você vai perceber aqui, que essa tabela que você está vendo aqui, ela nada mais é do que a minha matriz A. Tá? Então aqui, eu tenho a minha matriz A e agora eu vou descobrir quanto que vale o valor desse determinante. Tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês aqui o seguinte, meus queridos. Sempre que você for calcular determinante utilizando as propriedades, você sempre vai escalonar a sua matriz, de modo a obter uma matriz triangular superior. Ou seja, você vai fazer todos esses elementos aqui, que eu estou marcando com X, eles serem... Deixa eu apagar isso aqui, Todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal, eles vão ter que ser iguais a zero. Tá? Então você vai fazer aqui, todos os elementos abaixo da diagonal principal serem iguais a zero. Uma vez que você encontrou uma matriz triangular, qual que é o determinante da matriz triangular? Basta você pegar os elementos que vão ficar na diagonal principal e multiplicar, na verdade, esses elementos. Então, o que é a minha ideia aqui? Eu vou escalonar essa matriz, tá? Eu vou escalonar essa matriz A de modo a obter uma matriz triangular superior. E aí você vai ter que lembrar aqui das regrinhas de escalonamento, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, sempre o número que está nessa primeira posição aqui, ele vai ter que ser o meu pivô. E esse pivô meu aqui, ele é sempre igual a 1. Então, o que eu comentei com vocês aqui? Você pode dividir essa linha aqui todinha por 2, ou então você pode mudar a ordem dessas linhas. E aí, se você mudar a ordem das linhas, você vai ter que atentar para as propriedades de determinante. Então, olha só aqui, eu quero calcular o determinante da matriz A. É essa matriz aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trocar a linha 1 com a linha 2 de posição. Quando eu trocar a linha 2 com a linha 1 de posição, eu vou ter que lembrar da seguinte propriedade. Toda vez que eu troco as linhas de posição, eu vou ter uma nova matriz. Pelo fato de eu ter trocado essas linhas de posição, eu vou ter que multiplicar o meu determinante por menos 1. Lembra? Sempre que você troca as linhas de ordem, o seu determinante muda o sinal. Então, pelo fato de eu ter trocado de posição, eu vou multiplicar o meu determinante por menos 1. Então, de onde que vem esse menos 1 aqui? Foi da troca da linha 1 com a linha 2. Então, sempre que você troca, você multiplica por menos 1. Agora, esse número aqui vai ser o meu pivô. O pivô vai ser para quê? Para eu fazer esses números aqui serem iguais a zeros. Então, agora eu vou começar a escalonar.
Então vamos lá, ó. Agora, ó, eu vou escalonar essa matriz, tá? Para eu fazer escalonamento, ó, esse número aqui vai ser o meu pivô, tá? E eu quero zerar agora aqui esse elemento aqui, ó. Então a minha linha 2, ela vai receber quem? A própria linha 2 menos 2, linha 1. Então como é que vai ficar agora aqui, ó? Quando eu começar aqui o escalonamento, eu vou chegar na seguinte continha, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2, somado com 2, 0. Menos 2 vezes menos 2, 4, somado com 0, 4. Menos 2 vezes 0, 0, somado com 2, 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 somado com 3, essa continha aqui vai dar menos 3. Bom, já fiz aí o meu primeiro escalonamento, tá? Zerei aí o primeiro elemento. Vou fazer agora aqui, ó, uma continha análoga, tá? Para eu, na verdade, zerar o elemento agora que está na terceira linha, tá? Quero zerar agora esse 3 aqui, ó. Então, a minha linha 3 vai receber quem? A própria linha 3 menos 3, linha 1. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. Com 3, 0. Menos 3 vezes menos 2, 6. Somado com 3, 9. Menos 3 vezes 0, 0. Somado com 1, 1. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 somado com menos 1, menos 10. Também executei aí a terceira linha, né? Os cálculos. Vou fazer agora aqui a continha para a linha 4, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. A minha linha 4, ela vai receber quem? A própria linha 4. Como eu quero zerar o elemento igual a 1, menos a linha 1 que é o pivô. Então aqui ficou menos 1 vezes 1, menos 1. Com 1, 0. Menos 1 vezes menos 2, 2. Com 1, 3. Menos 1 vezes 0, 0. Com 0, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Com 2, menos 1. Então, na verdade, procedi aqui com o primeiro escalonamento. Então, essa matriz minha aqui, ó, tá? De onde que veio esse menos 1 aqui? Ó? Só lembrando, foi a troca que eu fiz da linha 1 com a linha 2. Então, se você troca linhas de posição, você tem que lembrar de multiplicar aí o determinante por menos 1, tá? Bom, dando continuidade, eu cheguei exatamente aqui nessa matriz aqui, ó, tá? Você pode conferir depois aí os elementos aqui, ó. Eu só digitei aqui para poder ficar mais organizadinho aqui, ó, tá? É a mesma matriz. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou fazer esse elemento aqui, ó, ser igual a 1. Para eu fazer ele ser igual a 1, eu vou chegar simplesmente aqui, ó, fazer a minha linha 2 receber a própria linha 2, tá? Só que dividido por 4. Então, eu vou pegar todos os elementos aqui, ó, e vou dividir por 4. Aí você tem que lembrar agora aqui, ó, sempre que você multiplica uma linha por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. Aí o que eu te mostrei aqui na aula de hoje aqui, ó? Sempre que você multiplicar uma linha por um número,
Para você voltar na matriz anterior, você tem que fazer a conta contrária. Então, se você multiplicou, você divide. Se você divide, você multiplica. Então, o que eu vou fazer agora, então, aqui, ó? Primeira continha. Eu vou manter aqui, ó, a primeira linha. Já a segunda linha, ó, 0 dividido por 4, 0. 4 dividido por 4, 1. 2 dividido por 4, você vai simplificar aqui, a continha aqui vai dar meio. Tá? Ó, tá aqui. Menos 3 dividido por 4, menos 3 quartos. Então, eu consegui fazer, tá? Ó, eu consegui fazer, na verdade, o meu pivô aqui, ó, chegar no 1. Tá? Agora tem que tomar um cuidado aqui, ó. Uma vez que eu dividi a linha 2 por 4, eu sou obrigado a chegar aqui, ó, e multiplicar por 4. Então, só recapitulando, ó, de onde que veio esse menos 1? Foi a troca da linha 1 com a linha 2. De onde que veio esse 4 aqui? Ó? Foi porque eu peguei a linha 2 e dividi por 4. Uma vez que eu estou dividindo por 4, eu tenho que chegar agora aqui e multiplicar por 4, que é o caminho contrário. Então, agora eu tenho aqui essa matriz, onde eu vou tentar zerar o 9 e o 3. Então, vamos lá agora aqui, ó. Vou escalonar essa matriz, ó. A minha linha 3 vai receber quem? A própria linha 3, tá? Menos 9, linha 2. Então, aqui vai ficar, ó, menos 9 vezes 0, 0 com 0, 0. Menos 9 vezes 1, menos 9 com 9, 0. Menos 9 vezes meio, menos 9 meios. Que eu vou somar agora aqui com 1, ó. Mais 1. Vou tirar aqui, ó, o MMC. 2 por 2 dá 1 vezes menos 9, menos 9. 2 por 1, 2 vezes 1, 2. Então, essa continha nossa aqui, ó, vai dar menos 7 sobre 2. Ó. Então, aqui vai ficar menos 7 sobre 2. Menos 9 vezes menos 3 quartos, menos 9 vezes menos 3 quartos. Menos com menos, mais 9 vezes 3, 27 sobre 4. Vou somar agora aqui, ó, com menos 10. Tá? Ó? Menos 10. Vou tirar agora aqui novamente, ó, o MMC, que vai dar 4. 4 por 4, 1 vezes 27, 27. Menos 4 por 1, 4 vezes 10, menos 40. Então, essa continha minha aqui, ó, vai dar menos 13 sobre 4. Tá? Tá lá, ó. Vou fazer agora aqui o escalonamento para eu zerar agora aqui o elemento que está na quarta linha. Então, aqui vai ficar, ó, a linha 4. Vai receber quem? A linha 4 menos. Como eu quero zerar esse elemento aqui, ó, menos 3, linha 2. Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Para a gente poder rabiscar aqui, ó, para acompanhar os cálculos aqui que eu vou estar fazendo. Menos 3 vezes 0, 0 com 0, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3 com 3, 0. Menos 3 vezes meio, menos 3 meios com 0, menos 3 meios. Menos 3 vezes menos 3 quartos, vou fazer aqui, ó.
Menos 3 vezes menos 3 quartos. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9 quartos. Tá? Somado com menos 1. Vou tirar aqui ó, o MMC. Vai dar 4. 4 por 4, 1 vezes 9, 9. 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Essa continha nossa aqui, então, vai ficar 5 sobre 4. Então, tá aí, na verdade, a matriz que eu encontrei, tá? Digitei ela para cá bonitinha aqui, ó. Você pode conferir aí que os números são os mesmos, tá? Então, recapitulando aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, eu troquei a linha 1 com a linha 2. Então, por isso que aqui apareceu o menos 1, tá? Depois, o que eu fiz aqui, ó? Para aqui aparecer 1, eu dividi a linha 2 por 4. Se eu dividir por 4, apareceu aqui esse 4 multiplicado, tá? Agora é o seguinte, ó, eu quero fazer esse cara aqui virar pivô. Para eu fazer ele virar pivô, eu vou ter que pegar exatamente a linha 3 e pegar a linha 3 e dividir ela por menos 7 meios. Tá? Por quê? Menos 7 meios dividido por menos 7 meios, como é que eu tenho coisas iguais? Essa continha minha aqui vai dar 1. Tá? Só que uma vez que eu estou dividindo por menos 7 meios, eu vou ter que multiplicar por menos 7 meios. Tá? Então a continha aqui que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó. Recapitulando, de onde que veio aqui esse menos 1? Foi quando eu peguei a linha 1 e troquei ela com a linha 2. Tá aqui, ó. De onde que veio esse 4 aqui, ó? Foi quando eu peguei a linha 2 e dividi por 4. Então, se eu dividir por 4, eu multiplico por 4. Tá? E esse menos 7 meios aqui, ó? Eu peguei a linha 3 e dividi por menos 7 meios. Se eu estou dividindo por menos 7 meios, eu tenho que multiplicar por menos 7 meios. Então, agora essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó. 0 dividido por menos 7 meios, 0. 0 dividido por menos 7 meios, 0. Menos 7 meios dividido por menos 7 meios, 1. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Como é que eu cheguei aqui, ó? Tá? Menos 13 sobre 4 dividido por menos 7 meios. Repete a primeira. Menos 13 sobre 4 vezes o inverso da segunda. Menos 2 sétimos. Menos com menos, mais. Esse 2 corta com esse 4 dá 2. Aqui em cima vai sobrar 13. 2 vezes 7, 14. Por isso que eu cheguei aqui, ó. E perceba que a quarta linha, eu não alterei ela, tá? Bom, uma vez aqui o que apareceu o pivô, eu vou zerar agora esse número aqui, ó. Como é que eu faço isso, ó? Tá? Vou zerar agora esse número aqui, ó. Então, eu vou chegar agora aqui e vou escalonar a minha matriz, ó. Como eu quero zerar aqui esse número, a linha 4 vai receber quem? A própria linha 4 menos, tá? Bom, esse número aqui é negativo, ó. Se aqui é negativo, então, na verdade, eu vou trabalhar com a soma. Então, vai ser a própria linha 4 somado com 3 meios da linha 3. Então, vamos lá. 3 meios vezes 0, 0, somado com 0, 0. 3 meios vezes 0, 0, somado com 0, 0. 3 meios vezes 1, 3 meios, somado com menos 3 meios, 0. Agora vamos lá. 3 meios vezes 13 sobre 14, 3 meios vezes
13 sobre 14. 3 vezes 13, 39. 2 vezes 14, 28. Vou somar isso agora com 5 quartos. Tá? Você vai tirar agora aqui, ó, o MMC, tá? O MMC de 28 e 4. Como 28 é múltiplo de 4, vai dar o próprio 28. 28 por 28, 1 vezes 39, 39. 28 por 4, 7. 7 vezes 5, 35. 35 somado com 39, essa continha nossa vai dar 74, tá? Então, nós chegamos aqui, ó, em 74 sobre 28. Posso simplificar isso aqui, ó, por 2. Essa continha aqui, ó, de cima vai me dar 37 e essa de baixo aqui vai dar 14. Então, aqui vai ficar 37, 14 avos. Bom, cheguei então aqui na minha matriz escalonada. Perceba aqui agora, ó, que essa matriz que você está vendo, ela é uma matriz triangular superior, ou seja, abaixo da diagonal principal é tudo zero. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? O determinante da matriz A, tá? Que é aquela matriz inicial minha. Ela vai ser dada por quem? Pelo valor do menos 1. De onde que veio esse menos 1 aqui? Troquei linha 1 com linha 2. Vezes o 4. De onde que veio esse 4? Peguei a linha 2, dividi por 4. Então, agora eu multiplico por 4. Vezes menos 7 sobre 2. Esse menos 7 sobre 2 foi quando eu peguei a linha 3 e dividi por menos 7 sobre 2. Então, multiplico menos 7 sobre 2. Vezes, como agora que eu tenho uma matriz triangular superior, propriedade 1. Basta eu multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 37 sobre 14. Então, agora, quando eu proceder aqui com essa multiplicação aqui, ó, vai ficar menos com menos, mais. Esse 1 aqui, ó, é elemento neutro, vou tirar ele. Ó. Então, vai ficar 4 que multiplica 7 meios, que multiplica 37 sobre 14. Corto esse 7 com o 14, sobra 2. 2 vezes 2, 4, que vai embora com esse 4 aqui. Ó. Daqui eu concluo que o determinante da matriz A é exatamente 37. Bom, eu particularmente só resolvo determinante utilizando as propriedades, tá? Acho importante você também saber usar aí o cofator, tá? Então, aí é mais uma forma que eu estou te apresentando aqui para você calcular aí determinante, tá? Dessas 8 propriedades aí, ó, que nós vimos, é importante você guardar a propriedade, tá? Que fala da matriz diagonal ou triangular superior ou inferior. É importante você saber essa propriedade. A outra propriedade que é importante saber, quando você permuta linhas, tá? Permutou linhas, o que acontece? Determinante multiplica por menos 1, né? É importante você saber. A outra que é importante você saber é quando você multiplica uma linha por um número, tá? É quando você faz aparecer o pivô. Aí você sempre trabalha com a propriedade contrária, né? Desculpa, com a operação contrária. Se você multiplicou por um número, você divide por esse número. Se você dividiu, você multiplica. Então, na verdade, essas 3 propriedades são propriedades fundamentais, tá? É muito importante agora que você procure fazer os exercícios, né? Para você praticar, né?
e conseguir aí consolidar, na verdade, esse conteúdo aí que você viu aí na aula de hoje, tá? Então, quanto mais exercícios você tiver condição de fazer, melhor vai ser para você absorver aí e guardar essas propriedades que nós trabalhamos aqui na aula de hoje, tá? Fique com Deus, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.